Olá, bom dia. Você confere agora notícias do Brasil e do mundo. A economia do Brasil tem o terceiro melhor desempenho em um ano entre os 13 países mais ricos. Em uma lista de 13 países do G20, o grupo das nações mais ricas do mundo, a economia do Brasil teve o terceiro melhor desempenho no acumulado dos últimos 4 trimestres, equivalente a um ano. E entre julho e setembro, o Produto Interno Bruto Brasileiro, que mede o tamanho da economia de um país, cresceu 0,1%. Segundo o IBGE, apesar da alta, o indicador teve desaceleração, já que nos 2 trimestres anteriores a variação foi de 1,4% e 0,5%. Entre os 12 países do G20 que já divulgaram o crescimento econômico do terceiro trimestre de 2023, o Brasil ocupa a 5ª posição. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o desempenho surpreendeu positivamente, já que a expectativa do mercado era de retração de 0,3%. Segundo o Boletim Focus do Banco Central, o mercado espera que a economia brasileira cresça 2,84%. Para 2024, as estimativas são que o resultado deva ser também positivo, mas um pouco menor. O brasileiro tem mais um mês para renegociar suas dívidas no programa Desenrola Brasil. Os consumidores podem acertar as contas atrasadas com descontos e com parcelas em até 60 meses. Os consumidores que pretendem negociar as contas atrasadas têm até o dia 31 de dezembro para aproveitar as condições oferecidas pelo programa para limpar o nome e recuperar a capacidade de crédito. O programa de renegociação de dívidas do governo federal entrou no último mês, com descontos de até 90%. O Desenrola ainda permite a renegociação sem entrada imediata, podendo haver parcelamento em até 60 meses, com a primeira parcela somente em 2024. Segundo o Ministério da Fazenda, cerca de 3,5 milhões de brasileiros realizaram renegociações, um total de mais de 27 bilhões de reais desde o dia 17 de julho, quando começou a primeira fase. Cerca de 6 milhões de registros de clientes que tinham dívidas bancárias de até R$ 100 reais saíram do negativo. E agora uma notícia que vai pesar no seu bolso. Olha só, mesmo com os reservatórios das hidrelétricas cheios, os consumidores pagarão mais nas contas de luz no próximo ano. A previsão feita pela Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia aponta que a conta de luz deve subir até 10,4% no próximo ano, com o peso dos subsídios. Os reajustes variam conforme a distribuidora que atende cada região. Nos primeiros 10 meses deste ano, os gastos da Previdência Social já superaram o total do ano passado. Um dos motivos foi o aumento do número de beneficiados do INSS. De janeiro a outubro deste ano, a conta entre a arrecadação e os gastos do Instituto Nacional do Seguro Social acumula gastos de 267 bilhões e meio de reais. Já no ano passado inteiro, o rombo foi de 261 bilhões e 200 milhões de reais. As informações se referem ao regime geral de previdência social, sistema voltado aos trabalhadores do setor privado, e constam do Boletim Estatístico da Previdência Social. Segundo o Tesouro Nacional, a alta nos custos do INSS é explicada principalmente pela elevação de 32 bilhões e 200 milhões de reais em benefícios previdenciários, com o crescimento do número de beneficiários do sistema de dezembro de 2022 a setembro de 2023. O número de benefícios destinados a aposentadorias, pensões e demais auxílios passou de 39 milhões. Outro fator que colaborou com o aumento das despesas foi o impacto do aumento real de 1,4% do salário mínimo em 2023. O número de pessoas com 65 anos ou mais tem aumentado nos últimos anos e a tendência é continuar crescendo, segundo um estudo do IBGE. Ainda conforme o levantamento, o número de pessoas que recebem até um salário mínimo é de 26 milhões e os que ganham acima do piso nacional somam quase 13 milhões de pessoas. Olha só que alarmante, o mês passado foi o novembro mais quente já registrado na Terra, de acordo com o Observatório Europeu Copérnicos.
Novembro foi o 6º mês seguido com recorde de temperatura. Só no mês passado, a temperatura média da superfície do planeta ficou em 14,22 graus, quase 1 grau mais quente do que a média para novembro entre os anos de 1991 e 2020. O diretor da instituição europeia disse que, enquanto a concentração de gases do efeito estufa continuar subindo, os resultados não vão mudar. Tudo indica que 2023 pode ser o ano mais quente já registrado. E mudando de assunto, quem for aos cinemas nos próximos dias assistirá a um filme de 29 segundos com um alerta sobre os riscos do glaucoma e a importância da prevenção. A nossa repórter Maria Clara Leite traz mais informações. A campanha da Sociedade Brasileira de Glaucoma será exibida em cinemas de 125 cidades brasileiras entre os dias 7 e 15 de dezembro. A ideia é conscientizar a população sobre a importância dos exames preventivos para evitar a cegueira causada pelo avanço da doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Apesar disso, a doença ainda é pouco conhecida. Uma pesquisa realizada por oftalmologistas ligados à SBG, com um pouco mais de 1.600 indivíduos, mostrou que 90% deles ignoravam que já apresentavam sinais de risco do glaucoma. Estimativas do órgão indicam que cerca de 2,5 milhões de pessoas tenham a doença aqui no Brasil. No mundo, ainda de acordo com a entidade, há pelo menos 3.600.000 cegos, além de 4.100.000 indivíduos com deficiência visual de moderada a grave devido ao glaucoma. Eu conversei com um oftalmologista que explicou o que é a doença, como ela é desenvolvida e como deve ser feita a prevenção. Acompanhe. O glaucoma é caracterizado pela perda do campo visual, inicialmente de forma periférica e em fases avançadas, uma perda total da visão de forma irreversível. É uma doença provocada pelo aumento da pressão intraocular, que gera danos ao nervo óptico, o nervo que leva informação dos olhos até o cérebro. E se não controlada, essa perda vai ser irreversível e esses pacientes, muitas vezes jovens, vão ter sua visão e sua qualidade de vida alterada. Em relação ao desenvolvimento do glaucoma, a gente sabe que existem alguns fatores, como questão genética, familiar, idade, mas a principal fator de risco para o desenvolvimento do glaucoma é a pressão alta dos olhos. Só que como saber que a pressão está alta dos olhos? Só numa consulta com o seu médico oftalmologista de confiança. É por isso que nós sempre explicamos para a população que é importante uma consulta todo ano, uma vez por ano, com o seu médico oftalmologista. Lá vai ser o momento de fazer um check-up completo dos seus olhos e saber se a pressão está alta ou não e se os exames oftalmológicos estão normais. Então, fica aqui a dica. Cuide bem dos seus olhos. É isso aí. A Sociedade Brasileira de Glaucoma estima que 150.000 pessoas sejam impactadas com essa campanha que será realizada nos cinemas de todo o Brasil entre os dias 7 e 15 de dezembro. E a expectativa é que essas pessoas procurem o quanto antes um oftalmologista para realizar a prevenção ou até mesmo dar início a um tratamento contra o glaucoma. E veja a seguir. Ato heróico. Menina de 6 anos salva a mãe que teve AVC dirigindo. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo. Após a pandemia da Covid, a retomada do mercado de trabalho e o fortalecimento de programas sociais levaram a uma redução na desigualdade social no Brasil. Segundo o IBGE, mais de 16 milhões de brasileiros saíram da faixa da pobreza entre 2021 e 2022.
Apesar da queda, ainda se mantém como uma das mais altas do mundo. A desigualdade social no Brasil chegou no ano passado ao menor patamar dos últimos 10 anos. Os dados da nova série histórica de indicadores sociais do IBGE apontam que a retomada do mercado de trabalho e o fortalecimento de programas sociais contribuíram para o resultado. Apesar de reduzir, a desigualdade ainda se mantém como uma das mais altas do mundo. Em outubro deste ano, o número de brasileiros ocupados chegou a 100 milhões de pessoas pela primeira vez. É o maior patamar desde o início da série histórica do IBGE, iniciada em 2012, renovando o recorde batido no levantamento anterior. O índice de Gini, de 0 a 1, que mede a desigualdade de renda, ficou em 0,518 no ano passado. Mas, de acordo com o IBGE, se os programas sociais não existissem, o resultado poderia ficar pior, chegando a 0,548. Apesar da melhora nos indicadores sociais, cerca de 67 milhões e 800 mil brasileiros estavam em condições de pobreza em 2022, com renda nominal inferior a $5,5 por dia. Outros 12 milhões e 700 mil estavam em condição de extrema pobreza, com menos de $2 de renda diária. De acordo com o cálculo do IBGE, a ausência dos programas sociais teria elevado a proporção de pobres do país de 31,6% para 35,4%. Já a extrema pobreza teria subido de 5,9% para 10,6% da população do país. Outro dado importante do levantamento é que 40% das pessoas pretas ou pardas eram pobres em 2022, patamar quase 2 vezes maior que a taxa da população branca de 21%. E falando agora sobre o conflito entre Israel e Hamas, a ONU denunciou que os palestinos em Gaza vivem um horror absoluto. O enclave é bombardeado há 2 meses, desde que o movimento islamista Hamas lançou um ataque contra Israel que declarou guerra ao inimigo. 2 meses depois dos horríveis ataques efetuados contra Israel pelo Hamas e outros grupos armados palestinos, os civis em Gaza continuam sendo bombardeados e punidos coletivamente, declarou o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, que pediu o fim da violência e a libertação de todos os reféns. Em 7 de outubro, o Hamas lançou um ataque sangrento em Israel que deixou 1.200 mortos, a maioria civis, e mais de 240 reféns, segundo as autoridades israelenses. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, mais de 16 mil pessoas morreram na faixa de Gaza pela ofensiva de Israel em resposta. 70% deles seriam mulheres e menores de idade. O ministro da Energia saudita expressou seu firme repúdio a um acordo que inclua a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis na COP28. O evento acontece em Dubai e termina na semana que vem, com uma resolução onde os países participantes acordem medidas para reduzir os impactos ambientais, retardando as mudanças climáticas. Um primeiro rascunho do acordo inclui a possibilidade de uma redução e eliminação gradual de petróleo, gás e carvão nas deliberações, que deverão terminar em 12 de dezembro. Mas o ministro saudita, príncipe Abdulaziz bin Salman, meio-irmão do líder de fato e príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, manifestou o desacordo da Arábia Saudita, maior exportador mundial de petróleo. Absolutamente não, disse na entrevista em Riad. Cerca de 200 países devem chegar a uma decisão consensual na reunião de Dubai, que é celebrada ao final do ano mais quente da história. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu na semana passada que o mundo pare de consumir por completo os combustíveis fósseis para evitar o que ele chamou de catástrofe. E de volta ao Brasil, vamos falar sobre um assunto muito importante. Começou o Dezembro Verde, criado aqui no Brasil em 2015, com o objetivo de conscientizar a população sobre o abandono de animais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem cerca de 30 milhões de cães e gatos abandonados no Brasil.
O Dezembro Verde é uma ação realizada todo ano com o intuito de prevenir os atos de abandono de animais em períodos de férias e de festas. Com o fim de ano chegando, muita gente aproveita o período para viajar. No entanto, abandonar animais de estimação no Brasil é crime desde 1998. A gente vale ressaltar que maltratar o animal não é só bater, não é só mutilar, né? É a omissão também, né? Então você deixar seu cachorro com carrapatos, com pulgas, num ambiente insalubre e sem a atenção de um veterinário também pode caracterizar maus tratos. A pena vai de 2 a 5 anos, é caso de flagrante. A pessoa autuada em flagrante, ela não tem fiança arbitrada pelo delegado de polícia, ela só vai sair mediante audiência de custódia, ou seja, pelo menos um dia ela passará presa. Já tivemos casos aqui da pessoa ficar 2 a 3 dias presa, esperando audiência de custódia. Com a prática cada vez mais frequente em relação ao abandono de animais, os integrantes da campanha Dezembro Verde irão levar o conhecimento durante essa semana para a população de Campo Grande. O ativista da causa animal fala um pouco sobre o objetivo da ação. Essa campanha Dezembro Verde é uma campanha nacional que acontece desde 2015 por conta do aumento do abandono. O aumento chega até 50% em algumas capitais. A gente vai estar com uma série de blitz no centro da cidade, nos shoppings e algumas escolas. Então, lembrando, reiterando a campanha Dezembro Verde. Durante a entrevista, conhecemos o Sansão, o mascote da Decat que foi resgatado em 2020 em uma operação de animais. Ele era vítima de maus tratos e atualmente vive na delegacia e é tratado com todo cuidado e amor pelos policiais. Além disso, o nome dele foi escolhido por conta da lei federal, que condena e aumenta a pena para maus tratos contra os animais. Ele veio para a Decat em 2020, com 6 meses, magro, desnutrido, sem qualquer tipo de atendimento veterinário. Ele ganhou o coração de todos aqui da delegacia. Hoje é um mascote, ele tem todo o atendimento veterinário, a ração de boa qualidade, medicamento e principalmente o carinho de todos os policiais aqui e da população, porque ele acompanha a gente nas nossas feiras que nós nos fazemos presentes. E olha só essa história, uma menina de apenas 6 anos de idade salvou a mãe que teve um AVC enquanto dirigia nos Estados Unidos. O caso ganhou repercussão mundial e leva à reflexão sobre a importância de uma criança saber como buscar ajuda. Briana é o nome da heroína da própria mãe. Aos 6 anos de idade, a menina agiu rápido e salvou a vida de Yolanda assim que a mulher sofreu um AVC enquanto dirigia nos Estados Unidos. O carro saiu da estrada e parou em uma floresta. A filha então pegou o celular da mãe e ligou para a avó, para onde a família seguia até o momento do acidente. A idosa orientou a pequena a entrar em contato com 911. Número do Serviço de Emergência americano. Briana deu informações precisas sobre a localização do veículo. E foi isso que fez os socorristas chegarem tão rápido ao local. A agilidade foi crucial para a sobrevivência da mãe, além da atitude da menina em abrir as portas do carro para Yolanda respirar melhor, enquanto a família aguardava o resgate. O desacordado, ele morre por asfixia da língua. A língua cai para trás naturalmente, então você tem que deixar essa pessoa deitada, com a respiração facilitada, não assim, nem por uma posição natural da cabeça, ou recostado, então ela tem que respirar. Com a ajuda da filha, Yolanda respirou, foi rapidamente socorrida e levada ao hospital. Agora passa bem. Pela coragem, a pequena Briana recebeu uma homenagem do Tribunal do Condado de Londres, com direito à capa de heroína e uma coroa. O caso ocorrido nos Estados Unidos acende um alerta sobre a importância das crianças saberem o que fazer em uma situação de emergência. Aqui no Brasil existem alguns programas que oferecem ricos ensinamentos nesse sentido. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, por exemplo, tem um projeto chamado Bombeiro na Escola, que ensina práticas de prevenção e primeiros socorros. O primeiro módulo do projeto é voltado para alunos do 4º ao 5º ano do ensino fundamental. 4º e 5º ano do ensino fundamental e 8º e 9º ano do ensino fundamental. Nós dividimos nessas duas faixas etárias justamente para passar um conteúdo diferente. Então, 4º e 5º ano ele vai ter praticamente
instruções de boas práticas prevencionistas, de reconhecer riscos e evitá-los. E, em caso de um acidente, de um sinistro, um incêndio, ele saiba utilizar o telefone do Corpo de Bombeiros, que é o número 93. Então, ele vai saber como passar essas informações, o que será indagado a ele, a coleta dessas informações. E, ainda assim, as boas práticas prevencionistas. Já o segundo módulo destina alunos do 8º ao 9º ano do ensino fundamental. Além de todas essas boas práticas, ele também vai aprender um pouquinho de pronto-socorrismo. Então, o que fazer numa situação de engasgamento com crianças, adolescentes ou adultos, a manobra de desengasgamento. Ele vai saber reconhecer uma parada cardiorrespiratória e atuar para que ele possa intervir numa parada, fazendo a manobra de ressuscitação. Além disso, acionando a cadeia de salvamento, ou seja, ligando para o telefone 193. 193 é o número do Corpo de Bombeiros. Um dos primeiros telefones que toda criança deve aprender a discar, segundo o capitão André Elias. Cabe aos pais, já desde pequenininho, já imputar na criança esse tipo de atitude prevencionista, de saber que a criança ela pode utilizar hoje em dia um celular e fazer uma ligação. Então, ensinar esses números, 190 da Polícia Militar, 193 do Corpo de Bombeiros, para que em qualquer eventualidade ela consiga destravar o celular e acionar o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar e passar as informações básicas do que ela está vendo. Outra dica importante, não só para as crianças, mas para pessoas de todas as idades, é essa passada pelo Dr. Nabil Goraieb. Nunca deixe uma vítima sozinha. Você não saia do lado dela. Você tem que pedir ajuda gritando ou telefonando. E que você precisa de ajuda. Não desampare, não largue um paciente, uma pessoa, uma vítima que está passando mal. Porque ela pode morrer exatamente porque você largou ela sozinha lá. São simples atitudes que realmente podem salvar vidas. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você. Até mais.